Em 5 dias de saidinha temporária, a Polícia Militar bateu o recorde de presos recapturados. Para a gente falar um pouquinho dessas ações, dessas operações, nós convidamos o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, Guilherme Derrite, a quem agradeço muito a participação. Mais uma vez, secretário, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia, Rafael, um prazer falar com vocês. Estou à disposição aí. Secretário, queria um pouquinho de informações a respeito dessas ações para recapturar esses presos que tiveram esse benefício. A saidinha começou na última terça-feira, termina nessa segunda-feira. Segundo o último balanço que nós demos, quase 700 detentos recapturados. Como é que foram essas ações e continua nesse número? Não, são 777 criminosos que cumprem pena no regime semiaberto que foram capturados e reconduzidos diretamente para o sistema prisional pelas forças policiais de São Paulo. A maior parte deles pela Polícia Militar e 30 pela Guarda Civil Municipal. Isso é proveniente de um acordo de cooperação que nós fizemos com o Tribunal de Justiça de São Paulo e com a Secretaria de Administração Penitenciária para esses criminosos que recebem, infelizmente, o benefício da saída temporária de preso, mesmo depois de nós já termos aprovado uma legislação, que eu lutei muito para que isso acontecesse lá na Câmara dos Deputados, mas o entendimento por hora do Poder Judiciário é que esse benefício ele continua para quem já está cumprindo pena e aqueles que cometerem crimes a partir da aprovação da lei, que foi dia 12 de abril de 2024, aí não terão mais o direito à saída temporária de preso. Então, ao longo da gestão, depois desse acordo de cooperação, foram mais de 2.900 recapturados, conduzidos diretamente para o sistema prisional, e só nessa daqui, desses 7 dias, 777 indivíduos que descumpriram o que a lei determina e foram conduzidos diretamente para o sistema prisional. Secretário, enquanto há essa transição determinada pelo Poder Judiciário, há algo que possa ser feito, como, por exemplo, tornozeleira eletrônica? Nem todos os estados têm condição de oferecer esse tipo de monitoramento, mas o que é que pode ser feito enquanto há essa transição? Então, Rafael, o que nós fizemos aqui foi justamente isso. E a tornozeleira eletrônica é uma ferramenta importante, porque a gente monitora por georreferenciamento na Central de Operações da Polícia Militar a localização do indivíduo. Por exemplo, daqueles indivíduos que saem da comarca da sua execução criminal e aí sim estão descumprindo o que a lei determina, já podem ser recapturados e conduzidos diretamente. Um outro exemplo da eficácia da tornozeleira eletrônica é o que a gente fez aqui na ampliação da rede de proteção das mulheres, indivíduos que possuem, que foram presos por violência contra a mulher e que a mulher tem uma medida protetiva para assegurar a sua integridade, um indivíduo que se aproxima da residência dela ou da própria mulher, quando ela tem o aplicativo SP Mulher baixado, que foi uma iniciativa da gestão do governador Tarcísio de Freitas, nossa aqui, também por inteligência artificial, o software avisa, gera um alerta no Copom e a Polícia Militar consegue prender o indivíduo. Lembrando que foram mais de 230 indivíduos tornozelados por violência contra a mulher e 23 que foram presos porque descumpriram o que a lei determina e a gente conseguiu realizar a prisão. E importante também falar dessa lei, a 14.843, que impõe o fim da saída temporária de preso, ela também traz a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime e amplia a possibilidade do uso da tornozeleira eletrônica. Então, essa é uma ferramenta que deve aumentar nos próximos anos. Eu vi que vocês falaram aí do evento JP Conecta, né? Falando de inteligência artificial, de tecnologia. Por que é importante a tornozeleira? Porque cada vez mais a gente vai usar a tecnologia e o regime aberto do cumprimento de pena, que são os indivíduos que passaram pelo regime fechado, semiaberto e agora estão no regime aberto, eles não poderiam, por força de lei, utilizar a tornozeleira. Agora, com a aprovação da lei que impõe o fim da saída temporária, também tem essa alteração, essa inovação legislativa que pode ser colocada tornozeleira eletrônica naqueles indivíduos de maior periculosidade ou de interesse de segurança pública. Amanda? Oi, secretário, bom dia, bom falar com o senhor. Secretário, eu queria falar um pouquinho de eleição, porque embora a segurança pública seja uma prerrogativa sine qua non do governo estadual, ela tem sido um dos temas de principal interesse e sempre em debate nessas eleições municipais. Então, eu queria saber da sua perspectiva de secretário de Segurança Pública, o que o prefeito pode fazer
para auxiliar, para ajudar nessa área? Quais são as áreas de convergência, de atuação, de integração entre a esfera municipal e estadual, se é Guarda Civil Municipal, se é com inteligência, se é em ações conjuntas, se é investigação que pode ser feito, e também do ponto de vista político, eu queria um apontamento, uma avaliação sua, que o governador Tarcísio tem se envolvido diretamente na campanha de Ricardo Nunes. Se o senhor imagina que essa aliança gestada agora pode ser um ensaio para 2026, caso o ex-presidente Bolsonaro se mantenha inelegível, com o Tarcísio saindo aí à frente para disputar a presidência da República. Amanda, sempre um prazer falar com você. As prefeituras municipais podem ajudar muito na questão da segurança pública. É claro que a responsabilidade maior recai sobre o Estado, né, sobre os governos estaduais, mas na Constituição já está previsto que segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Então, o município não só pode, como deve colaborar. No início da nossa gestão, nós tínhamos 198 municípios com convênio com a Secretaria de Segurança Pública das gestões anteriores, e hoje nós temos 645, ou seja, todos os municípios com convênio conosco. Alguns convênios que estão gestados aqui pela SSP é o convênio de trânsito. Nós temos o convênio da atividade delegada, que é aquela atividade que o policial militar, na folga dele, pode realizar alguns serviços que, por emissão precípua de lei, são do município, mas o policial militar pode reforçar o policiamento. E o que mais me interessa, e foi por isso que eu fiz uma rodada grande no primeiro ano da gestão, estimulando os municípios a conveniarem conosco, é o compartilhamento de dados e de informações por sistemas de vídeo monitoramento. Então, a maior parte dos municípios já possui um próprio sistema de vídeo monitoramento. Como nós lançamos recentemente, o governador assinou o decreto criando uma política pública, o programa Muralha Paulista, que visa combater a mobilidade criminal e aumentar a probabilidade de prisão de indivíduos que cometerem crimes, e também para inviabilizar a cadeia logística do crime. Os municípios, com esse convênio, esse guarda-chuva maior, chamado Muralha Paulista, sobre a gestão do Estado, ele vai receber informações e alertas de todos os municípios do Estado de São Paulo. E a questão política aí da aliança do governador Tarcísio de Freitas, acho que faz parte do processo eleitoral. Eu estou bem afastado dessas questões, viu, Amanda? Porque como secretário de Estado da Segurança Pública, eu tenho deixado um pouco de lado o meu papel de deputado federal, que eu tenho as minhas bases, tenho os apoiadores, eu tenho apoiado somente aqueles que eu tenho um compromisso antigo, para evitar qualquer, enfim, desagrado aí. Como secretário de Estado, eu tenho que zelar por isso, por essa imparcialidade também. Secretário, bom dia. Registrar aqui meus parabéns pelo brilhante trabalho que o senhor tem feito no combate ao crime em São Paulo. E, nesse aspecto, eu gostaria de perguntar como é que está a moral da tropa, como fica a moral das polícias militar e civil diante dessa dificuldade que existe no Brasil de se manter criminoso na cadeia. As polícias fazem o seu trabalho, mas aí tem saidinha, tem audiência de custódia, tem isso e aquilo, e parece que o vento sempre sopra a favor do criminoso. E queria aproveitar para perguntar também se nessa questão da saidinha, quando a gente tem um número significativo de presos que saem e vão diretamente para ambientes para cometer crime ou para desrespeitar as regras, se há alguma coisa que o Estado de São Paulo, a estrutura do Estado de São Paulo, possa fazer para aumentar o rigor dos critérios da avaliação de elegibilidade desses presos para saírem nas saídas temporárias. Ô, Cristiano, prazer falar com você também. Na verdade, esse critério de avaliação, ele fica um pouco complicado porque é o que está previsto na lei. Na própria legislação que acaba com as saídas temporárias, a 14843, que eu tive o privilégio de ser o relator e lutei tanto para que ela fosse aprovada, além de acabar com as saídas e ampliar a possibilidade do monitoramento eletrônico para outros regimes de cumprimento de pena, como eu mencionei aqui, o regime aberto, que inclusive está funcionando já em acordo de cooperação em alguns locais, como Santos, Baixada Santista. Alguns criminosos do regime aberto já estão sendo monitorados por tornozeleira. Nós tivemos também a obrigatoriedade do retorno do exame criminológico para qualquer progressão de regime de cumprimento de pena. Foi mais uma inovação importante nessa legislação. Então, a gente alterou na lei, mas é uma coisa que depende muito da lei. Agora, com relação à primeira parte da sua pergunta, falando sobre como fica a moral dos policiais,
é bem difícil. Eu vou lembrar para todos vocês aqui 2 casos recentes. Agora, infelizmente, no sábado, perdemos um grande policial civil, delegado da Polícia Civil, Dr. Mauro Guimarães, que teve sua vida ceifada por um criminoso covarde que cometeu ali um latrocínio, tentando roubar uma corrente de ouro. Ele estava acompanhado da sua esposa, a doutora Ana Paula, e esse criminoso que tirou a vida do Dr. Mauro Guimarães foi preso 4 vezes por roubo. 4 vezes. E em determinado momento, ao longo dessa sua carreira criminosa, sei que eu estou fazendo uma sátira falando carreira criminosa, mas infelizmente é isso que acontece no Brasil, ele teve vários benefícios concedidos. E o último deles foi cumprir a pena em prisão domiciliar. É mais uma prova que não existe execução criminal no Brasil, porque ele não estava cumprindo pena na sua casa, ele estava assaltando, cometendo delitos. E, recentemente também, 2 semanas atrás, perdemos o sargento Márcio, lá em Ribeirão Preto, numa troca de tiros com criminosos que tentaram assaltar um carro forte durante aquela semana, com um disparo de .50 que atingiu a cabeça do sargento. 3 criminosos se revezaram numa troca de tiros com um pelotão inteiro do Batalhão de Ações Especiais de Polícia em Ribeirão Preto, e o que deixa a gente revoltado, que os 3 criminosos com extensa ficha criminal, um deles condenado 7 vezes por homicídio, o outro 4 vezes por roubo a banco em vários estados da federação. Então está na hora do Congresso Nacional assumir o protagonismo, deixar a covardia de lado e alterar a legislação, porque a população não aguenta mais. E apesar de tudo isso, a gente tem policiais corajosos, valentes, que muitas vezes as pessoas ou mal intencionadas ou às vezes por falta de informação apontam o problema de segurança pública única e exclusivamente, é culpa da polícia. Muito pelo contrário, a prova está aí. A polícia fez seu papel várias vezes, prendendo esse criminoso que tirou a vida do delegado, do Dr. Mauro, 4 vezes. Mas, infelizmente, o sistema de justiça criminal no Brasil, que não funciona, colocou ele em liberdade e ele tirou a vida de um honrado policial como o Dr. Mauro Guimarães. Bom, nós conversamos com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Muito obrigada pela participação. Secretário, boa semana, bom trabalho. Obrigado, Lívia. Ótima semana para todos vocês.